Oi, pessoal, tudo bem? Eu ganhei um fermento natural para fazer pão e vou mostrar para vocês o passo a passo, porque muita gente não conhece. Aqui eu já dei uma acelerada no processo, eu estou na segunda fase. Aumentei o meu fermento, já acrescentei alguns ingredientes para que ele fermente como tem que ser. Essa parte parecendo uma espuminha aí por cima, quer dizer que ele já fermentou, eu deixei o tempo necessário para fermentar. E agora eu estou misturando a parte que fica no fundo, eu estou misturando a outra parte para que fique por igual. Para fazer esse processo de mistura, para tirar a parte que fica no fundo e juntar com a outra, eu uso a colher de madeira. Eu geralmente não uso colher de alumínio, mas como a minha está suja, eu vou usar essa de alumínio. Eu usei a outra para fazer o almoço e quando eu fui ver só tinha essa de alumínio. Mas eu prefiro colher de madeira. Estou misturando aqui, tirando a parte que fica no fundo, como eu já falei, para que fique por igual. O fermento rende 1,5 litro e aí eu vou dividir esse fermento em 3 partes. Vou tirar uma para eu fazer o pão agora, que eu já deixo na vasilha, e vou colocar as outras duas numa garrafa PET. Aqui eu estou usando o auxílio dessa caneca para eu não fazer muita sujeira, porque eu estou segurando o telefone para filmar com uma mão e trabalhando no pão com a outra. Mas isso não vai ser possível no momento de sovar, porque aí para sovar eu uso as duas mãos. Então, para não fazer muita sujeira, eu estou usando essa caneca para tirar o líquido de um lugar e passar para o outro. Esse copo meu de medida já é de 500 ml. E se passar um pouquinho, eu posso tirar. Aqui passou, parece que 1 milímetro. Tá vendo? Só uma espuminha aqui que passou. Mas aí eu vou tirar. São 3 partes de 500 ml. 2 eu vou guardar numa garrafa PET e a outra eu vou usar para fazer o pão agora. Se você passar, você pode fazer o seguinte, parte desse fermento você pode doar para alguém, para que haja multiplicação dos pães. Havendo a multiplicação dos pães, a gente chama de pão de Cristo. Mas se você não quiser doar parte nenhuma para ninguém, porque de repente sua família é grande, de repente você precisa fazer uma quantidade maior de pão, aí não é obrigatório doar parte desse fermento para ninguém. Mas como não há multiplicação dos pães, é um pão de água. É um pão normal chamado de pão de água. O fato de você dividir o fermento com outras pessoas quer dizer que está havendo multiplicação dos pães. Isso significa que o pão é de Cristo porque Cristo multiplicou os pães. Por isso o nome. Aqui na parte que eu vou usar para fazer o meu pão agora, eu coloquei 4 ovos. Eu não tirei a pele da gema, porque ele vai ficar um tempo aí. E para a massa crescer, eu acredito que não vá ficar cheiro forte. Por isso eu não tirei, mas se ficar eu conto para vocês. Eu falo com vocês no final. Aqui eu coloquei 4 ovos, 1 copo americano de óleo e coloquei 20 colheres de açúcar. Feito isso, eu vou começar a adicionar o trigo. Tá vendo que aqui eu já estou usando uma colher de madeira? Eu tive que lavar para poder usar, porque eu adoro usar a colher de madeira para fazer as receitas. É preferência, né? Não tem como explicar. Enquanto a massa estiver mole, eu vou adicionar o trigo. A receita pede para que seja um trigo sem fermento. Mas se for para você, não for seguir passo a passo da receita, eu acredito que se usar um pouquinho do trigo com fermento também não tem problema. Essa primeira remessa eu fiz aqui para casa e eu usei um pouquinho do trigo com fermento porque eu não tinha o outro. E a massa cresceu bastante, eu gostei, não achei ruim não. Mas você pode fazer da forma que você quiser. Usando o trigo com fermento ou sem fermento, ele vai crescer, porém o sem fermento ele vai crescer menos. E lembrando também que a massa não pode ficar muito dura.
Aqui, enquanto tá mais líquido, eu vou usar a colher para me ajudar e depois eu sovo com as mãos. Eu não vou filmar eu sovando, porque eu uso as duas mãos para sovar e não tem como eu posicionar o telefone de forma que pegue eu sovando. A cozinha tá ocupada para outra coisa e eu tô fazendo isso aqui na sala. Estou adicionando mais trigo. Eu usei por volta de, para essa qualidade de trigo, eu usei por volta de 2 quilos. Mas a segunda que eu fiz, eu já usei 1,5 kg de outra qualidade e a massa ficou muito dura. É até bom comentar isso aqui, eu não ia falar, mas vou comentar porque é bom você saber. Dependendo da qualidade do seu trigo, ele vai sugar todo o líquido da receita e a massa vai ficar muito dura. Foi o que aconteceu na minha segunda receita. A massa não, para ela crescer, ela não pode ficar dura. Ela tem que ficar mais mole. Começou a soltar da sua mão, é o ponto da massa. E na segunda receita, eu coloquei um tipo diferente de trigo. Esse aqui é o ponto certo, olha. Aqui eu já sovei, tá parecendo que tem uns grumezinhos, mas não é. É porque ela não fica lisinha por igual. Eu passei um óleo por cima para não ressecar muito e vou deixar ela crescer. Então, esse é o ponto certo. Aqui ela já cresceu, essa bacia minha é grande. Você tem que colocar numa vasilha grande para crescer. Deixa de um dia para o outro, ela vai crescer. E aí já pode tirar e modelar os seus pães da forma que você quiser. Eu não tenho aquela forma compridinha própria para fazer pão. Eu coloquei num tabuleiro de assar biscoito e ele cresceu para o lado. Então, você vai ver uma coisa esquisita aí, mas é porque ele cresceu para o lado e não para cima. Não tinha como ele crescer para cima. Mas eu achei que ficou bom. Para mim comer aqui em casa, eu achei que ficou bom. Para vender, fica mais bonito aquela forma comprida, que ele vai crescer por igual e vai crescer para cima. Aqui, olha para você ver, ele inchou bastante. Aqui já tá assado. Um ficou mais escuro que o outro, porque passou um pouquinho do tempo. Eu deixei por volta de 35, 40 minutos a 160 graus, mas se você for usar 180 ou 200, a partir de 30 minutos já pode ter um certo cuidado. Recomenda-se assar a 160 até uns 30 minutos, mas aqui eu deixei esse primeiro aqui que eu tô mostrando, eu deixei 40. Só que aí não pode passar muito, senão ele queima. Rendeu bastante, ele cresceu, achei que ficou bonito. Se fosse na forma compridinha, ele iria ficar mais bonito ainda. E ficou muito gostoso. Como eu disse para vocês, essa aqui é a segunda receita. Ela ficou um pouco empaturrada, porque não cresceu muito. A massa ficou muito dura e eu recomendo que você deixe a massa mais mole, porque senão vai ficar bem duro.